Já ouviu falar sobre os anexos do Simples Nacional? Ah, o anexo tal, a empresa vai pagar tantos por cento. Como que funcionam esses anexos para as empresas do Simples Nacional para fins de pagamentos de tributos? Fica comigo após a vinheta que nós vamos esclarecer todos os pontos sobre esse assunto. Olá, pessoal. Eu sou a professora Marina Curti, sou contadora, sócia de um escritório de contabilidade e professora aqui na Escola Contábil. Se você quiser ficar por dentro aí de todos os assuntos que a gente publica na área tributária semanalmente, se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e fique por dentro aí das atualizações que a gente vem trazendo semanalmente para vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os anexos do Simples Nacional. Como que funciona o cálculo do Simples Nacional de acordo com esses anexos. A minha empresa, eu posso escolher qual anexo que a empresa vai se enquadrar para pagar menos imposto? Como é que funciona isso? Bom, a gente vai entender primeiro como é que funciona o cálculo do Simples Nacional. O cálculo do Simples Nacional é um percentual único que vai ser pago sobre a receita da empresa, sobre o faturamento da empresa, e geralmente um percentual reduzido que compõe aí vários tributos, que compõem PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, uma parte do INSS patronal. Então, tudo o que uma empresa do regime normal pagaria, uma empresa do Simples, ela paga aí um percentual único de forma reduzida. E como que chego nesse percentual reduzido para o Simples Nacional? É de acordo com a atividade da empresa, de acordo com o tipo de atividade que a empresa tem no dia a dia ali das suas atividades. Por exemplo, uma empresa de comércio, ela vai fazer venda de mercadorias, uma empresa de serviço, ela vai prestar um serviço para um cliente, uma indústria, ela vai produzir um produto e vai vender aquele produto. Então, isso que vai definir qual é o anexo que a empresa do Simples Nacional vai se enquadrar, tá? Então, por exemplo, hoje no Simples nós temos 5 anexos que a atividade da empresa pode se enquadrar. Por quê? Nós não podemos analisar que a empresa pode ficar em apenas um anexo. Ela pode sim ter mais de uma atividade e tributar essas receitas conforme cada atividade em vários anexos diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa que tem atividade de comércio e serviço. Então, cada receita vai tributar de acordo com o seu anexo e eu vou ter que fazer essa segregação lá dentro do Simples Nacional. Então, nós temos 5 anexos para as empresas do Simples Nacional. É o anexo 1, que seria tributado pelas empresas de comércio. Então, dentro do anexo 1, a gente começa aí com um percentual de tributação de 4% e pode ir aumentando conforme o faturamento da empresa. E isso vale para todos os anexos. A gente parte de uma alíquota e conforme o faturamento da empresa, esse percentual, essa alíquota pode ir aumentando. Então, no anexo 1, que se enquadram as empresas de comércio, começa com uma alíquota de 4%. E aí dentro tem ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e o INSS da parte da empresa. Já no caso das indústrias, estabelecimentos equiparados a um estabelecimento industrial, eles têm que pagar um tributo a mais, que seria o IPI, que é o Imposto sobre os Produtos Industrializados. E dentro do anexo 2 vai ter esse percentual a mais do IPI. Então, quem tributa a sua receita no anexo 2 como uma indústria, começa com uma alíquota de 4,5% e vai aumentando aí conforme o faturamento da empresa. Nesses 2 anexos, é importante sempre verificar particularidades como substituição tributária do ICMS, tributação monofásica do PIS e COFINS, em relação a caracterizar a empresa se ela é enquadrada como uma indústria ou não, saber se vai ter tributação do IPI mesmo. Por exemplo, o caso de restaurantes, bares e similares. Acontece aí a produção de um determinado produto, mas existe uma particularidade na legislação que dispõe que essas empresas não se caracterizam como uma indústria, então não são
são tributadas no anexo 2 do Simples Nacional, e sim como um comércio no anexo 1. Então, são particularidades que a gente tem que se atentar, que eu não posso fazer uma escolha para tributar no anexo 1 ou no anexo 2, mas eu posso ver dentro da legislação como me enquadrar de forma correta e pagar menos tributo. Então, se eu enquadrar um restaurante, por exemplo, no anexo 2, porque ele faz a produção do alimento, eu vou estar pagando um percentual a mais ali de IPI, sendo que não tinha necessidade. Ou se eu vender uma mercadoria sujeita ao regime da substituição tributária do ICMS, que já foi pago o ICMS de forma antecipada, sem segregar a receita de forma correta, eu vou estar pagando o ICMS dentro do Simples Nacional novamente. Isso é um custo a mais que a empresa vai ter, e eu vou estar pagando mais tributos do que o necessário. Então, aqui não é que eu vou escolher qual anexo a empresa ela pode optar, mas sim verificar dentro da legislação a forma que eu tenho que como pagar menos tributo de forma legal, tá? E nós temos os anexos dos serviços, que são o anexo 3, 4 e 5, que vai depender do tipo de serviço que a empresa presta. Por exemplo, nós temos serviços gerais, serviço de transporte, comunicação, serviço de educação, eles se enquadram no anexo 3, que é uma alíquota menor de 6%, tá? Começa em 6%. Aí dentro a gente tem, ao invés de ICMS, nós temos o ISS, que é o Imposto de Serviços dos Municípios, mas junto com o ISS a gente tem o PIS, COFINS, a Contribuição Social, Imposto de Renda e o INSS por parte da empresa. Tá? Mas nem todos os serviços podem se enquadrar no anexo 3. Aí nós temos alguns outros serviços, alguns específicos, que são, por exemplo, construção civil, advocacia, vigilância, limpeza. Esses serviços têm que se enquadrar no anexo 4 do Simples Nacional. No anexo 4, eles começam com a alíquota de 4,5%. Então, é mais vantajoso eu tributar no anexo 4? Não é bem assim. Então, Simples Nacional não é tão simples, né, pessoal? Se a gente for observar lá no anexo 4, dentro do anexo 4 não tem o INSS da parte da empresa. O INSS patronal, ele é pago à parte para as empresas que possuem essa atividade. Então, além ali do Simples Nacional, que vai pagar um percentual de 4,5% sobre a receita, aí tem um percentual a mais de INSS que é pago fora do Simples, como se fosse uma empresa do regime normal. Já quem está calculando o Simples no anexo 1, 2, 3 e o 5 paga esse INSS dentro do Simples Nacional de forma reduzida. Então, aí é uma situação que esse tipo de serviço paga de forma diferenciada e eu não posso escolher. Isso não é uma opção que a gente pode fazer. Se eu tenho serviço de advocacia e eu for optar por ser do Simples Nacional, eu tenho que seguir essa regra. Já no anexo 5, se enquadram aí serviços de natureza intelectual, cultural, científica, técnica, por exemplo, médicos, odontologistas, temos aí arquitetos, todos se enquadram nesse anexo 5 e ele é uma alíquota mais elevada, começa a partir de uma alíquota de 15%. Só que esses serviços, eles têm uma particularidade que, se vocês já ouviram falar sobre o fator R. O fator R é um cálculo que a gente faz conforme a folha de pagamento da empresa. O que a legislação diz aqui, para simplificar a situação? Ela diz que se essas empresas que seriam enquadradas no anexo 5 do Simples Nacional, elas tiverem um valor de folha de pagamento de 28% total ali do custo em relação ao seu faturamento, 28% ou mais, elas podem calcular o Simples Nacional com o anexo 3, que é com a alíquota reduzida ali que começa no 6%. Então, aqui sim, uma hipótese em que a empresa pode optar por qual anexo ela quer calcular, porque ela pode aumentar sua folha de pagamento para se enquadrar a sua tributação no anexo 3 do Simples Nacional e não no anexo 5. Só que no momento que eu aumento a minha folha, eu tenho que saber que eu vou pagar mais INSS, FGTS, eu tenho outros custos por parte da folha de pagamento. Então, eu tenho que fazer um planejamento tributário considerando o todo, né? Todo o custo da minha folha, mais o custo que eu vou ter calculando o Simples Nacional no anexo 3 e comparar se vale a pena eu ficar no anexo
3 ou no anexo 5 do Simples Nacional. Se não tiver como aumentar a minha folha de pagamento, aí você vai calcular no anexo 5 e vai ficar lá na alíquota de 15% para cima, porque 15% seria a alíquota inicial. Então, essas seriam as diferenças, né, para as empresas do Simples Nacional em relação aos anexos. De fato, a gente não pode escolher qual o anexo que a gente pode calcular o Simples Nacional, mas a gente pode tentar se enquadrar dentro da legislação para pagar menos tributos em relação ao ICMS, particularidades de benefícios fiscais, substituição tributária, tributação monofásica de PIS e COFINS e essa situação ali dos serviços em relação ao fator R que pode aí ajudar muitas empresas a pagar menos tributos. E aí, pessoal, gostou do conteúdo? Espero que sim. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.